Senhoras e senhores, Hormuz está pondo à prova o acordo entre os Estados Unidos e o Irã. Será que ele vai ruir ou resistir? Há pouco mais de uma semana, em 18 de junho de 1926, Washington e Teherã assinaram um memorando de entendimento que deveria encerrar a fase mais intensa do conflito. O documento previa o cessar-fogo em todas as frentes, incluindo, aliás, a operação israelense no Líbano, embora Israel não estivesse envolvido em tudo isso. A abertura do Estreito de Hormuz sem taxas adicionais por 60 dias, o fim do bloqueio naval americano aos portos iranianos e o início das negociações sobre o programa nuclear em troca da perspectiva de suspensão das sanções. O Irã recebeu um papel oficial no controle da navegação comercial junto com Omã. No papel, um acordo funcional que deveria aliviar a situação pelo menos por 2 meses. Mas a realidade, na verdade, é naturalmente muito mais frágil do que o papel. Na quinta-feira, 25 de junho, o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica atacou o navio cargueiro Ever Lovely, que navegava sob a bandeira de Singapura. Tudo aconteceu no Estreito de Hormuz, na costa de Omã. De acordo com a organização britânica Reino Unido Maritime Trade Operations, um projétil desconhecido atingiu o lado direito e danificou a ponte de comando. Não houve vítimas nem danos ambientais causados por petróleo, por exemplo. Um funcionário americano confirmou posteriormente a Reuters e a CNN que o navio foi atingido por um drone iraniano. Aqui é importante distinguir o fato da versão. O fato confirmado é o próprio fato de o drone ter atingido o navio, registrado pela autoridade marítima britânica. A versão que exige ressalva é a afirmação do Wall Street Journal, citando 2 altos funcionários americanos anônimos, como se eles soubessem de algo. Sobre o fato de que o ataque foi um teste deliberado da solidez do acordo e não um acidente, como se eles estivessem sentados lá no porão junto com os iranianos discutindo isso. A fonte é anônima, naturalmente. Então, aliás, se os funcionários americanos estão mentindo ou se é o Wall Street Journal que está mentindo, nós não sabemos. A afirmação não é confirmada por nenhuma declaração oficial, então essa é a versão, digamos, do Wall Street Journal, e não um fato comprovado. O que foi dito publicamente e oficialmente com certeza foi a declaração da Guarda Revolucionária, feita algumas horas antes do ataque, de que a passagem segura pelo Estreito de Hormuz só é garantida pelas rotas aprovadas. O corredor sul, que antes era considerado livre do controle iraniano, segundo o corpo, agora está sendo patrulhado por suas forças, mas isso é direto. A posição da administração dos Estados Unidos é oposta, afirmando que o estreito está aberto para a navegação livre, sem qualquer permissão iraniana. A administração de controle do Golfo Pérsico respondeu de forma rígida. O Irã se recusa a garantir a segurança dos navios que seguem apenas para eles. A continuação das rotas é uma responsabilidade. Essa responsabilidade é apenas do proprietário, operador e capitão do navio. Ou seja, é uma renúncia das obrigações sem reconhecer as exigências iranianas. Ou seja, nos deram a oportunidade de observar isso lá e agora vamos tirar o máximo proveito possível disso. O CGRI imediatamente reforçou sua posição e negou os rumores sobre a criação de uma linha direta de comunicação com os militares americanos. Bem, sobre as questões do Estreito. As declarações de autoridades americanas sobre a criação de uma linha direta de comunicação com o Irã em relação ao Estreito de Hormuz são uma invenção. Quer dizer, uma mão faz enquanto a outra queima, nada disso, não sei, porque o Estreito de Hormuz pertence ao Irã, o que, claro, é um completo absurdo. E os Estados Unidos não têm nenhuma relação com ele, assim como vocês, senhores iranianos, não têm relação com suas próprias águas. Sim, até as internacionais não. No dia seguinte, 26 de junho, a situação se agravou. Depois, o presidente Trump escreveu no Twitter que o Irã lançou pelo menos 4 drones contra navios que passavam pelo estreito. Segundo ele, um dos drones atingiu o convés superior de um grande e muito caro navio de carga, causando danos à embarcação. Conseguiu continuar seu caminho por conta própria. Os outros 3 drones, segundo a declaração de Trump, foram abatidos pelas forças americanas. O presidente chamou o ocorrido de uma violação indiferente do acordo de cessar-fogo. Essa versão, apresentada pelo próprio Trump em sua declaração, ainda não foi confirmada por investigações independentes. Pelo número de drones e pela natureza do alvo, como posição oficial do presidente dos Estados Unidos, ela cria essa realidade política e é justamente com base nisso que Washington constrói sua resposta. A resposta foi formulada e veio rapidamente.
O Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos, o CENTCOM, confirmou oficialmente em 26 de junho que as forças americanas realizaram um ataque contra instalações do Irã como resposta a um ataque. Rosa está se deslocando para o navio comercial. Linsky atacou os alvos chamados pelo próprio comando instalações de armazenamento. No âmbito do projeto, segundo dados do Fórum da Rússia e de veículos aéreos não tripulados na Rússia, a formulação do comunicado oficial do CENTCOM é um fato confirmado, e não uma suposição da mídia. De acordo com o jornal russo, que cita o mesmo comunicado, as forças americanas acrescentaram que continuam garantindo a segurança dos navios comerciais que passam pelo estreito e monitoram o cumprimento dos acordos com o Irã. Sinceramente não percebi isso, mas é possível que esteja lá. O número exato de mísseis e munições lançados especificamente nesse ataque de 26 de junho ainda não foi divulgado em fontes abertas até o momento. Ao contrário do ataque de 11 de junho, quando Trump declarou pessoalmente sobre 40 ou 10 mísseis Tomahawk que foram lançados de destroyers no Mar da Arábia, inclusive de bordo. Ou seja, USS Michael Murphy. Agora estamos falando de um ataque pontual, muito menos abrangente. Pela formulação do CENTCOM, foram ataques de alta precisão contra depósitos e posições de radar, sem menção a dezenas de mísseis. Isso é um nível completamente diferente em comparação com a campanha de 10 dias do início de junho, quando, segundo o mesmo CENTCOM, mais de 5.000 alvos foram atingidos e danificados ou destruídos. Mais de 50 alvos navais do Irã. A formulação do CENTCOM segue o já conhecido esquema de autodefesa. Isso não é uma ofensiva, dizem eles, mas sim uma resposta decisiva à violação do regime de cessar-fogo e da liberdade de navegação. O objetivo é apresentar o ataque como reativo, ou seja, uma reação, sim, proporcional, direcionada exclusivamente contra a infraestrutura militar que, segundo o comando, representava uma ameaça para as tropas americanas e para a frota comercial internacional. A mesma construção retórica foi usada em junho durante ataques de maior escala. Na ocasião, os alvos incluíam centros de comando da Guarda Revolucionária, instalações de inteligência, sistemas de defesa aérea, um lançador de mísseis balísticos, navios e submarinos. Do Irã, assim como fábricas de produção de mísseis e drones. E aqui começa a parte mais interessante, porque é justamente disso que depende se estamos caminhando para uma nova guerra ou para uma crise controlada dentro da trégua já existente. A pergunta direta dos jornalistas na Casa Branca sobre quais medidas de retaliação Washington planeja em relação à violação do cessar-fogo pelo Irã, Trump evitou responder de forma demonstrativa. Vocês saberão, disse ele de forma lacônica, recusando-se a revelar detalhes. Ele voltou a acusar publicamente o Irã de violar o cessar-fogo, mas não confirmou nem negou nova onda de ataques. Segundo a OSN e a RIA Novosti, fontes oficiais em Washington declararam que as informações sobre possíveis consequências serão divulgadas após consulta com os aliados. Essa moderação por si só já é um sinal. Compare com a retórica do início de junho, quando Donald Trump anunciou uma reunião sobre novos ataques e citou pessoalmente o número de mísseis lançados. Agora, em vez de uma demonstração aberta de força, há uma pausa e uma certa indefinição. Isso pode ser interpretado, na verdade, de duas maneiras em geral. Ou Washington realmente está avaliando as opções e não quer romper o memorando recém-assinado por causa do incidente com os drones, ou é uma pausa tática antes de um ataque que não querem anunciar antecipadamente para manter o efeito surpresa. Paralelamente a esses episódios de agravamento, continua a via diplomática, como dizem. O secretário de Estado Marco Rubio, falando diante dos ministros das Relações Exteriores dos países árabes do Golfo Pérsico, no Bahrein, onde o evento ocorreu, confirmou que as negociações técnicas entre Washington e Teherã continuam na Suíça. Nos dias 29 e 30 de junho, o representante do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, país mediador junto com o Catar, enfatizou que o ocorrido foi apenas uma pausa temporária e que as negociações continuam conforme o planejado. Ou seja, o incidente com os drones e o contra-ataque do CENTCOM ainda não levaram a uma suspensão oficial do processo diplomático. Ambos os trilhos, o militar e o diplomático, seguem paralelamente, o que por si só é característico desse tipo de escalada de teste.
No momento do ataque, em 26 de junho, não foram registradas reações oficiais e detalhadas de Teherã ao próprio ataque aéreo do CENTCOM em fontes abertas. Existe só uma declaração anterior da Guarda Revolucionária sobre as rotas e outra mais antiga de um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã. Isso foi dito por Ismail Bagai, afirmando que caso Washington não cumpra suas obrigações segundo o memorando do Irã, o Irã, contando com suas capacidades estratégicas, certamente tomará medidas de retaliação rigorosas. Basicamente, ele quis dizer que pode bombardear Washington. Essa declaração foi feita antes do incidente atual como parte da retórica de advertências. Mas isso mostra a lógica pela qual Teherã justifica seus próprios ataques de teste como uma reação à violação do acordo pela outra parte, e não como uma agressão própria. Então, senhores, de tudo o que foi mencionado acima, forma-se um quadro de riscos bastante claro. Em primeiro lugar, o preço do petróleo. Qualquer incidente no Estreito de Hormuz, por onde passa uma parte significativa do tráfego mundial de petroleiros, afeta imediatamente as notícias sobre o petróleo, quase instantaneamente. A evacuação de cerca de 11 mil marinheiros que ficaram presos no Golfo Pérsico e cuja coordenação está a cargo da Organização Marítima Internacional foi suspensa justamente por causa do incidente com o drone. Mas isso é um aviso direto de que a infraestrutura de navegação já está reagindo ao risco. Em segundo lugar, há o risco para as negociações dos dias 29 e 30 de junho. Formalmente, as partes declaram que a reunião vai acontecer, mas se até essa data ou até lá acontecer mais alguma coisa, especialmente se Washington decidir realizar um ataque maior do que um ataque pontual, o processo de negociação pode ser suspenso ou adiado, como já aconteceu antes neste conflito. Em terceiro lugar, a lógica de testar a resistência dos dois lados. O comportamento da Guarda Revolucionária Islâmica é uma tática clássica de testar um acordo recém-assinado, realizar um ataque limitado e relativamente de baixa intensidade, justificando formalmente com suas próprias regras do jogo. E ver quão dura será a resposta do outro lado. O comportamento de Washington, um contra-ataque, mas até agora moderado contra a infraestrutura, sem escalar ao nível do início de junho, parece uma tentativa de demonstrar determinação sem destruir a própria arquitetura do acordo. Em quarto lugar, se nos próximos dias ocorrer pelo menos mais um incidente semelhante, a retórica de uma resposta decisiva à violação pode rapidamente se transformar em uma retórica de retomada das regras de uma operação em larga escala. Estamos, como se diz, a meio passo disso. Esse cenário já aconteceu em junho, quando a troca de ataques pontuais em poucos dias se transformou em uma campanha de 10 dias com milhares de alvos atingidos. Por enquanto, a situação está equilibrada à beira de uma crise controlada. O memorando está formalmente em vigor, as negociações continuam formalmente, mas ambos os lados demonstram disposição para usar a força para defender sua interpretação do que exatamente foi assinado em 18 de junho e em julho. O principal indicador para os próximos dias é se as negociações na Suíça acontecerão sem novos incidentes e se Trump revelará detalhes concretos de suas medidas de resposta, sobre as quais ele até agora apenas mencionou que você saberá. É basicamente isso. E isso é honesto, realmente honesto, como se diz, cheio de fatos e não de suposições. Uma história, um relato do que está acontecendo. Sim, nós não sabemos de algumas coisas. Sim, nós não entendemos algumas coisas. Ambos os lados tentam mostrar que eles controlam o processo. E como dizem, o que querem é o que acontece. Acho que aqui, em grande parte, só o que pesa sobre nós é novembro e o Irã não tem mais nada. E nós, nos Estados Unidos da América, temos muito mais trunfos. E, aliás, a situação interna no Irã hoje em dia é totalmente incompreensível. Nós não queremos desestabilizá-la, porque, bem, digamos assim, já vimos muitas vezes o que acontece no Iraque quando desestabilizamos a situação e na Líbia quando fizemos o mesmo. Sim, lembre-se do que começou a acontecer lá. Ou seja, toda vez que mudamos um regime e deixamos um certo vazio, nós não conseguimos realmente governar de fato em um país estrangeiro. Nem mesmo os alemães conseguiram em nenhuma região ocupada soviética, seja russa, soviética, ucraniana, tanto faz. É isso. Por isso, praticamente agora está se decidindo, bem, para um futuro próximo, eu acho, porque está se decidindo o que está se decidindo. Está se decidindo para onde isso vai, sendo que é bem possível que o Irã ainda tenha esse plano. Em outubro, pegar e acabar que se dane com todas as negociações, todos os assuntos, para atingir o Trump da forma mais dolorosa possível, para que o Trump não vença. Bem, não o Trump, claro, mas o Partido Democrata. Mas eles estão arriscando, e o risco deles é o seguinte:
Imagine que eles fizeram isso em outubro. E Trump vai para a reeleição. Não importa o que aconteça, ele seguirá presidente por mais 2 anos. Vai ser ruim, vai doer, mas continuará presidente por esse período. Você consegue imaginar o que ele faria com o Irã se eles preparassem para ele uma surpresa de outubro dessas? E eu acho que eles entendem isso muito bem. Eles estão fazendo de tudo para provocar, mas só até o ponto em que ele fique furioso. E como entendemos, qualquer um no lugar dele ficaria furioso. Bem, se houver algo interessante e novo, eu vou contar para vocês com prazer. Então, até a próxima, senhoras e senhores. Legendas.